Ela te deixou, foi embora, e você está aí, sentado, olhando pro nada, se perguntando onde foi que você errou, a cabeça girando, o coração apertado, o peito pesado. Cada lembrança parece uma facada. E o pior é que você ainda sente que a ama. Você acorda com aquele vazio, dorme com aquele nó na garganta, finge estar bem pros outros, mas por dentro, você tá desmoronando. Ela saiu da sua vida, mas não saiu da sua mente. Você tenta não pensar nela, mas tudo parece gritar o nome dela, a música que toca, a rua que você passa, o cheiro que vem do travesseiro. Parece que tudo faz questão de te lembrar o que você perdeu. Você já pensou em mandar mensagem, não pensou? Já escreveu, apagou, escreveu de novo. E ficou ali, encarando aquela tela, esperando uma resposta que nunca vem. Você revisita conversas antigas, procurando por algum sinal de que ela ainda se importa. Mas o silêncio dela machuca mais do que qualquer palavra. E é nesse momento que você começa a se culpar. Começa a pensar que poderia ter feito mais, que poderia ter sido melhor. Você entra num ciclo de autoflagelo mental. Começa a idealizar o relacionamento, esquecer dos problemas e se agarrar apenas nas lembranças boas. Como se só você tivesse sentido tudo. Como se ela fosse perfeita e você um fracasso. Mas deixa eu te falar uma coisa que ninguém te diz. Não é sua culpa. Você não é fraco por estar sentindo isso. Você não é menos homem por estar sofrendo. Sabe por quê? Porque você amou de verdade. Você se entregou. E quem se entrega sente. Quem ama, sofre. Mas também é quem mais pode se transformar. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. Porque se você entender isso agora, a sua vida vai mudar. Vai mudar completamente. Ela não é especial. Não do jeito que você acha. O que você sente agora, esse apego, esse desespero, não é sobre ela. É sobre o que ela representava para você. É sobre o vazio que ficou. É sobre a identidade que você construiu ao lado dela e agora parece ter sido arrancada de você. Mas isso pode ser a melhor coisa que te aconteceu. Eu sei que parece loucura falar isso agora, no meio da dor, no meio do luto. Mas é justamente aí que o renascimento começa. Quando tudo desmorona, você tem duas escolhas: continuar se arrastando pelos escombros ou começar a erguer um novo castelo. Um castelo onde o rei é você. Você passou tempo demais colocando ela como o centro da sua vida, fazendo tudo girar em torno dela. E agora que ela se foi, é como se você tivesse perdido o chão. Mas é porque você esqueceu quem você era antes dela. Ou pior, talvez você nem soubesse quem você era de verdade. É agora que você vai descobrir. Porque a dor que você está sentindo é real. Mas ela é combustível. Ela pode te destruir ou pode te forjar. E é você quem escolhe. Você acha que ela vai voltar porque você está sofrendo? Ela não vai. Ela só voltaria se você fosse alguém que ela admira. E agora, nesse estado, você é tudo que ela quer evitar. Duro ouvir isso? É. Mas é a verdade que liberta. Chega de mendigar amor. Chega de rastejar por atenção. Chega de se humilhar tentando reconquistar quem já virou as costas. A partir de agora você vai virar as costas para essa versão fraca, destruída, carente, e vai nascer de novo. Você precisa sumir. Você precisa silenciar. Não por orgulho, mas por dignidade. Porque cada vez que você tenta um contato, você se afasta ainda mais da sua própria cura. O silêncio é a arma do homem que se respeita. É no silêncio que ela começa a perceber o que perdeu. E mais importante, é no silêncio que você se reconstrói. Sabe por que dói tanto? Porque o seu cérebro se viciou nela. Literalmente. Como uma droga. Cada mensagem, cada abraço, cada beijo liberava dopamina. E agora que ela se foi, o seu sistema de recompensa entrou em colapso. Por isso você sente essa abstinência. Mas existe um jeito de se desintoxicar. E é o que você vai fazer agora. Durante os próximos 7 dias, você vai entrar num processo de desintoxicação emocional. 7 dias sem contato, sem mensagens,
sem olhar redes sociais, sem stalkear, sem se alimentar da dor, porque cada vez que você busca por ela, você reforça a ferida. Cada vez que você entra no Instagram para ver o que ela está fazendo, você enfraquece, você se sabota. E ela sente isso, ela sente quando você ainda está preso. Ela sente quando ainda tem controle sobre você. E sabe o que ela faz com essa informação? Nada. Porque enquanto você estiver preso, ela não precisa se preocupar. Agora, quando você some, quando você não reage, quando você ignora, ela começa a se perguntar: será que ele me esqueceu? Será que ele já superou? Será que tem outra? E nesse momento, a balança começa a mudar. Mas você não faz isso para mexer com ela. Você faz isso por você. Porque ninguém se atrai por desespero. Ninguém se apaixona por alguém que se arrasta. Mas todo mundo admira quem sabe se levantar. Durante essa semana você vai colocar a sua energia onde realmente importa, em você. Vai acordar cedo, vai treinar, vai estudar, vai se olhar no espelho e dizer: eu não preciso de ninguém para ser completo, mesmo que ainda doa, mesmo que ainda sangre. Você vai continuar, porque cada dia que passa é um passo mais longe da dor. É um passo mais perto da sua melhor versão. Você acha que nunca mais vai amar alguém como amou ela? Não vai. Sabe por quê? Porque você vai amar de um jeito diferente. Mais forte, mais consciente, mais maduro. Quando você sair disso, vai ser outro homem. E o amor que esse novo homem vai viver vai ser 1000 vezes melhor. Mas para isso você precisa morrer agora. Morrer como aquele cara que dependia da atenção dela para se sentir bem. Morrer como o cara que aceitava migalhas. Morrer como o cara que achava que sem ela, a vida não fazia sentido. Você não precisa de alguém para te salvar. Você é o seu próprio resgate. É agora que você vai começar a ler aqueles livros que sempre deixou para depois. Vai começar a cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. Vai se cercar de pessoas que te puxam para cima. Vai cortar tudo que te lembra ela. Vai limpar sua mente como quem limpa uma casa infestada, porque ela foi embora. Mas agora é você quem está indo embora do fundo do poço. Se ela te deixou, talvez tenha sido a melhor coisa que ela fez por você. Porque agora, você tem a chance de se tornar quem você deveria ser desde o início. Um homem livre, um homem forte. Um homem que não mendiga amor, mas que transborda presença. Você achava que perdeu tudo, mas na verdade, você acabou de ganhar uma nova vida. E nessa nova vida, você é o protagonista. A dor ainda vai vir. Em ondas. Vai ter dias mais difíceis que outros. Mas sabe o que você vai fazer? Você vai continuar. Porque você vai olhar para essa dor como um lembrete do que você não quer mais viver. Como um impulso para subir mais um degrau. Como um sinal de que você está vivo. E homens vivos evoluem. Você não está sozinho. Milhares de caras já passaram por isso. E muitos se perderam nesse caminho. Mas você não. Você está ouvindo. Isso agora porque algo dentro de você ainda acredita. Acredita que existe algo maior do que essa dor. E existe. Existe um novo você, pronto para nascer. Essa versão que sofre agora é a casca. E ela precisa quebrar. Dói, eu sei. Mas é a única forma de sair do casulo. Você já parou para pensar que talvez ela tenha ido embora porque o universo estava te empurrando para frente? Que talvez você estivesse acomodado? Que talvez você estivesse perdendo o seu próprio valor para manter alguém que já não estava mais com você emocionalmente? Relacionamentos acabam todos os dias. Mas o que diferencia os fracos dos fortes é o que fazem depois disso. Os fracos se entregam, se afundam. Os fortes se erguem. E agora é a sua vez de se erguer. Você vai se tornar o homem que ela não teve paciência de esperar. Vai construir a vida que ela nunca acreditou que você era capaz de viver. Vai alcançar coisas que nem você mesmo imaginava. E no dia que ela te encontrar de novo, ela não vai reconhecer o homem que um dia chorou por ela. E não é por vingança. É por evolução. A melhor resposta que você pode dar para quem te deixou
É viver uma vida tão completa, tão autêntica, tão magnética, que nem você sinta mais vontade de olhar para trás. E essa jornada começa agora. Você acorda mais um dia e por um segundo esquece. Só que logo a realidade bate. Ela não está lá. Não vai mandar mensagem. Não vai aparecer do nada para dizer que se arrependeu. E aí vem aquele vazio de novo. O peso, o silêncio, o buraco no peito. Mas agora você já não é mais o mesmo de antes. Porque você deu o primeiro passo. E o primeiro passo é sempre o mais difícil. Você decidiu não se rastejar. Decidiu não implorar. Você começou a entender que não é ela que você sente falta. É da versão idealizada que sua mente criou. A verdade é que você estava apaixonado por uma ilusão, pela ideia de alguém. Pelo que você projetou nela. Mas a realidade é diferente. Ela não está aqui. E talvez nunca esteve como você imaginou. Só que agora, chegou a hora de encarar tudo isso de frente. Sabe o que destrói os homens? Não, é o término. Não é o fim. É a esperança de que ela vai voltar, essa esperança maldita que te prende, que te impede de seguir, que te deixa travado. Você fica alimentando um cenário que só existe na sua cabeça. Acha que se fizer tudo certo, ela vai perceber o erro. Acha que se sumir, ela vai sentir saudade. Acha que se melhorar, ela vai voltar. Mas você não tem que melhorar para ela. Você tem que melhorar por você. A sua transformação não pode ter nome. Não pode ter rosto. Não pode ter endereço. Tem que ser sua. Só sua. Porque quando você faz isso esperando que ela veja você, ainda está preso. E homem preso, não voa, ela se foi. E talvez nunca mais volte. E isso é uma bênção disfarçada, porque agora finalmente você pode se tornar quem sempre deveria ter sido. Agora você tem espaço para crescer, para descobrir, para evoluir. E é isso que a maioria não entende. A maioria acha que vai esquecer só com o tempo, que basta esperar. Mas não é assim. O tempo por si só não cura. O que cura é o que você faz com esse tempo. Você vai usar esse tempo para construir, para erguer, para se forjar. Hoje, você precisa se olhar no espelho e fazer um pacto sagrado, entre você e o homem que você quer se tornar. Prometer que nunca mais vai se perder por alguém, que nunca mais vai esquecer seu valor para agradar alguém, que nunca mais vai aceitar menos do que merece. Você já passou por isso uma vez. Agora, é hora de usar essa dor como escudo, como espada, como força. Sabe o que um homem faz quando é abandonado? Um homem de verdade, ele pega o coração partido e transforma em combustível. Ele pega o silêncio dela e transforma em foco. Ele pega a ausência dela e preenche com propósito. Você não precisa de consolo. Você precisa de direção. E é isso que eu vou te dar agora. A partir de hoje, sua rotina muda. Seus hábitos mudam. Sua mentalidade muda. Você vai acordar todos os dias com uma missão. A missão de se superar. De se tornar um homem inabalável. Um homem que não depende. Que não se curva. Que não precisa de aprovação. Você vai treinar o seu corpo. Porque um corpo forte carrega uma mente forte. Vai se alimentar direito. Porque seu combustível define sua energia. Vai estudar. Porque conhecimento é poder. E um homem poderoso atrai tudo o que quiser. Vai começar a se vestir melhor. A andar mais ereto. A olhar nos olhos. A falar com firmeza. Não para impressionar, mas porque isso se torna quem você é. Você não precisa fingir confiança. Você precisa construir confiança. Sabe como se constrói? A cada pequena vitória. A cada dia em que você escolhe agir mesmo com dor. A cada vez que você nega a vontade de mandar mensagem para ela. A cada vez que você escolhe a disciplina no lugar da distração. Você acha que ela está pensando em você agora? Talvez. Talvez não. Mas isso não importa. Porque agora, você não vive mais em função dela. Você vive em função de um propósito.
E se você ainda não sabe qual é o seu propósito, essa é a hora de encontrar. Pergunta para si mesmo: o que eu quero construir? Que tipo de homem eu quero ser? Que marca eu quero deixar no mundo? A maioria dos homens vive apagando incêndios emocionais, correndo atrás de mulher, mendigando atenção, tentando parecer o que não é. Mas você vai fazer diferente. Você vai acender sua própria chama. Porque quando um homem brilha de verdade, ele não precisa correr atrás. Ele atrai. Ele emana poder. Ele vive com tanto propósito que a presença dele fala antes das palavras. E se um dia ela voltar, ela não vai encontrar o mesmo cara. Vai encontrar um homem que não precisa mais dela. E esse é o segredo. O poder muda de lado quando você deixa de querer. Você ainda sente algo? Ok. É normal. Mas isso não vai te parar. Você pode sentir e seguir. Você pode sangrar e andar. Você pode chorar. E ainda assim manter o foco. Ela foi embora. Mas a dor dela foi o empurrão que você precisava para levantar da cama. É no fundo do poço que a gente aprende a cavar para cima. E é nessa escuridão que você vai acender sua luz. Lembra quando você dizia que faria tudo por ela? Agora é hora de fazer tudo por você. Você vai virar referência. Vai virar inspiração. Vai ser o tipo de homem que outros homens querem seguir. Que outras mulheres admiram. Que sua versão do passado jamais acreditaria ser possível. E quando isso acontecer, o amor vai voltar para sua vida. Mas não como antes. Não como dependência. Não como apego. Vai voltar como complemento. Como expansão. Porque agora, você vai estar completo sozinho. E quando você se completa sozinho, ninguém mais tem o poder de te destruir. Não importa se ela te bloqueou. Não importa se já está com outro. Não importa se ela falou que nunca mais quer te ver. Nada disso importa. Porque agora o jogo é outro. Agora a única coisa que importa é você. Você não precisa dela para ser feliz. Precisa de coragem para recomeçar. E recomeçar é doloroso. Porque exige que você mate partes suas que ainda acreditam numa mentira. Mas você vai fazer isso. Vai matar o coitado, o carente, o fraco. E vai nascer o rei. O lobo. O homem de verdade. E esse homem, ninguém mais abandona. Porque ele não depende. Ele escolhe. Você é esse homem. Só está adormecido. Mas agora é hora de acordar. Você vai pegar essa dor e escrever a melhor história da sua vida. Vai transformar cada lágrima em degrau. Cada lembrança em impulso. Cada rejeição em gasolina para o seu sucesso. Você foi rejeitado? Ótimo. Agora você vai se tornar impossível de ser ignorado. Você foi deixado de lado? Ótimo. Agora você vai ocupar o centro do seu mundo. Ela partiu seu coração? Ótimo. Agora ele vai bater mais forte do que nunca. Não existe fracasso quando você decide reagir. E você está reagindo. Você achava que o mundo tinha acabado. Mas na verdade, o mundo acabou, foi para aquela versão sua que vivia em função dos outros. Agora começa um mundo novo, onde você constrói, onde você lidera, onde você assume o controle. Então anota aí. Hoje é o seu renascimento. O dia em que você deixa de ser o cara que foi deixado, para se tornar o homem que nunca mais será esquecido. Você pode até estar no chão agora, mas você vai levantar. E quando levantar, ninguém mais vai te derrubar. E se um dia ela aparecer, com saudade, com arrependimento, com nostalgia, você vai olhar nos olhos dela, com respeito, com firmeza, com maturidade, e vai sorrir. Não porque quer voltar, mas porque você sabe que tudo isso aconteceu para que você se tornasse exatamente quem você é agora, um homem completo. Você chegou até aqui. Não desistiu no meio do caminho. Não cedeu à vontade de voltar. Não se jogou no buraco da autopiedade. Isso já diz muito sobre você. A maioria para na metade. A maioria não aguenta. A maioria escolhe anestesiar a dor em vez de transformá-la. Mas você não. Você escolheu continuar. E é isso que te separa de todos os outros caras que também foram deixados.
mas nunca aprenderam nada com isso. A dor que te derrubou, agora é o que te fortalece. Mas entenda uma coisa: você ainda não chegou no topo, porque o topo não é sobre mostrar que você superou. O topo é sobre não se importar mais se ela está vendo ou não. É quando sua evolução não precisa mais de plateia. Quando o seu crescimento se torna silencioso, poderoso e constante. Nesse ponto, você não precisa mais provar nada para ninguém. Você não precisa mostrar que está bem, porque você simplesmente está. E é aqui que acontece a virada final. Você começa a olhar para o mundo com outros olhos. A dor já não te domina. A saudade já não te sabota. A ausência já não te limita. Porque agora, você é dono de si. E ser dono de si é o maior poder que um homem pode ter. Mas vamos ser sinceros por um momento? Você ainda sente algumas feridas. Ainda existem dias difíceis. Ainda existe aquele cheiro, aquela música, aquela memória que te faz parar por alguns segundos. Isso é normal. O que você não pode fazer é morar nesse lugar. Você não é mais o mesmo cara que ela deixou. E ela também não é mais a mesma pessoa que você idealizou. O tempo transforma tudo. Mas quem escolhe como vai se transformar é você. Alguns se tornam amargos, outros imparáveis. E você já escolheu o seu caminho. Agora chegou o momento de se reconstruir por completo. Porque até aqui, você superou a dor. Mas agora, é hora de elevar sua vida em todos os níveis. Vamos falar sério. Você vai precisar cortar laços com pessoas que te puxam para trás. Vai ter que dizer não para situações que antes você aceitava por carência. Vai precisar investir pesado na sua mente, porque uma mente fraca nunca sustenta um homem forte. Chegou o momento de você focar 100% no seu império. E quando eu digo império, não estou falando só de dinheiro. Estou falando da sua base emocional, da sua energia, da sua rotina, da sua clareza. É hora de parar de viver no automático, de parar de seguir o fluxo de fora, de parar de se distrair com likes, reels, notificações, mensagens vazias. Você não vai ser um homem comum. Vai ser raro. O tipo de homem que, quando entra num lugar, impõe respeito sem precisar abrir a boca. O tipo que não busca amor desesperadamente, porque vive em paz com a própria companhia. O tipo que, quando ama, ama com maturidade, com postura, com verdade. E para isso você precisa se tornar cada vez mais estratégico com seu tempo, com seus hábitos, com as suas escolhas. Vamos começar com o básico. Como estão seus dias? Você acorda com preguiça? A primeira coisa que faz é pegar o celular? Deixa o tempo te arrastar, sem direção? Isso acabou. A partir de agora, você vai acordar com uma missão. Vai escrever o que precisa fazer. Vai vencer o dia antes do mundo acordar. Você não pode se dar ao luxo de desperdiçar mais um minuto vivendo como vítima. Você é o autor da sua vida. E chegou a hora de reescrever a história. Seu corpo precisa acompanhar sua mente. Se olhe no espelho e seja brutalmente honesto. Você se respeita com esse físico? Se a resposta for não, muda isso agora. Começa hoje. Vai pra academia. Corre. Pula corda. Faz o que tiver que fazer. Mas se mexe. Porque homem parado é alvo fácil para pensamento destrutivo. Alimente-se com consciência. Coma como alguém que ama a própria vida. Não como quem quer se entorpecer. Comece a estudar como um louco. Aprenda sobre investimentos, sobre liderança, sobre relacionamentos saudáveis, sobre como dominar a si mesmo. Porque você só perde para aquilo que não entende. A maioria dos homens perde mulheres porque não entende nem a si mesmo. Não sabe liderar a própria vida, como vai liderar uma relação. Mas você vai ser diferente. Você vai ser o homem que ela nunca teve, e que qualquer outra mulher sonharia ter. Não por orgulho, mas por evolução. E sabe o que acontece com um homem assim? Ele se torna inevitável. Ele não precisa mais correr atrás de amor, porque o amor começa a correr atrás dele.
Ele não vive mais de passado, porque o presente dele é tão grandioso. Que o passado parece outra vida. Ele não implora por atenção porque a própria presença já é um imã natural. Mas nada disso vem sem esforço. Nada disso vem sem dor. Nada disso vem sem cortes. Você vai precisar dizer adeus de verdade. Não, apenas para ela. Mas para todas as versões antigas de você mesmo. Vai ter que matar o fraco, o viciado em migalhas, o carente que confundia atenção com amor. Vai ter que passar pelo fogo da transformação. Vai ter que aguentar dias em silêncio. Vai ter que suportar momentos em que ninguém vai te aplaudir. Ninguém vai entender. Ninguém vai reconhecer. Mas você vai continuar. Porque você não está fazendo isso para eles. Está fazendo por você. Você se deve isso. Você deve a si mesmo o privilégio de se tornar a sua melhor versão. A versão que não depende. Que não se arrasta. Que não sofre por quem foi embora. Porque entendeu que o melhor está por vir. E sabe o que mais? Você não vai mais aceitar qualquer coisa. Você não vai mais se contentar com um relacionamento que te diminui. Você não vai mais ignorar os sinais por medo de ficar sozinho. Você vai ser seletivo. Vai ser firme. Vai ser um homem de padrão. Por quê? Agora você entendeu. Antes de escolher alguém para estar do seu lado, você precisa escolher quem você vai ser. A relação mais importante da sua vida é com você mesmo. E se você cuidar disso, tudo o resto se alinha. O sucesso chega. O respeito chega. O amor verdadeiro chega. E você vai estar pronto. Inteiro. Forte. Ela te deixou? Agradeça. Ela te ignorou? Perfeito. Ela preferiu outro? Melhor ainda. Tudo isso serviu para te empurrar para longe de uma vida medíocre. Te obrigou a crescer, a acordar, a se transformar. Você não precisa mais sofrer por amor. Precisa se amar com tanta intensidade que ninguém jamais terá o poder de te quebrar de novo. Você não precisa provar que é bom o suficiente. Você precisa se tornar bom o suficiente para nunca mais depender da aprovação de ninguém. E no final das contas, você vai perceber, ela foi embora, mas quem se libertou foi você. Hoje, você não é mais o cara que foi deixado. Hoje, você é o homem que renasceu das cinzas, e esse homem nunca mais vai voltar a ser o que era.